E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. No vídeo de hoje, nós vamos continuar na playlist sobre gráficos do movimento uniforme. Agora nós vamos ver um exemplo sobre movimento uniforme. Vejam na tela. Olha só, no exemplo que temos aqui, ele diz que o espaço de um ponto material varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. E aí a gente tem esse gráfico aqui, cheio de informações, e com isso a gente pode retirar um monte de coisa que a questão venha pedir. Então eu vou retirando algumas coisas e com isso você interpreta as questões quando aparecerem aí para vocês. Primeira coisa que nós temos no gráfico é que ele tem a trajetória do corpo em direções opostas. Você tem uma primeira parte em que ele sai aqui do 10, então você já pode assumir que o espaço inicial é 10 metros. E depois que anda aí 10 até 20 metros, ele de repente para. Por que para? Porque veja que tudo que está em paralelo com o tempo significa que é constante, não muda. Então se não muda, ele estava em 10, chegou a 20 metros, depois você vê que o tempo de 1 segundo até 3 segundos, ele ainda está no 20, então ele está estacionado. Então se alguém perguntar, em quais instantes, qual é o intervalo de tempo em que o corpo se mantém em repouso? Ele se mantém em repouso quando? De tempo, intervalo de tempo. T1 igual a 1 segundo até o tempo qual? T2, vamos chamar de T2 aí, igual a 3 segundos. Então o intervalo de tempo, você pode dizer que teve aí um intervalo de tempo parado em repouso. Intervalo de tempo foi de 2 segundos. Ele permaneceu aí 2 segundos em repouso, parado. Só que quando passou-se 2 segundos parado, ou seja, com mais um que ele já estava andando antes, ele resolveu andar de novo. Só que veja que a trajetória agora ele está voltando. Então agora ele está voltando em direção à origem. A origem dele foi no 10, ele partiu do 10. Só que ele passou pela origem direto e foi embora. E aí veio até cá em um menos 1, na verdade aqui é menos 10, viu? Para ficar melhor, né? Menos 10. Até um menos 10, que é um espaço negativo, e depois começou a voltar de novo. Ele foi, voltou e aí ficou nesse negócio. A gente pode tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, o espaço inicial foi 10 metros. O tempo de repouso dele, de 1 segundo até 3 segundos, foi 2 segundos no repouso, parado. E a gente pode ter outras coisas aqui, como por exemplo, eu posso saber qual foi o instante, em qual instante ele passou pela origem. Qual instante? Ou quais instantes? Foram mais de um. Quais instantes ele passou pela origem? A origem, vou fazer aqui de outra cor. Olha só, vamos fazer de outra cor aqui. Origem. Ele passa pela origem no instante 5 segundos e 7 segundos. Que é o ponto relacionado ao zero no espaço. Então, quando é que ele passa pela origem? Passa pela origem nos instantes, quais segundos? 5 segundos e 7 segundos. Ele passa pela origem. O que mais? Tem mais coisa? Tem. Eu posso pedir aqui qual a velocidade em determinado instante. Qual vai ser a velocidade do móvel em determinado instante? Nós podemos ver o seguinte, olha. Quando a gente falou lá no gráfico em relação ao ângulo, aqui tem um ângulo aqui, ó. Vou pegar aqui no 10, por exemplo. Tem um ângulo aqui no 10, ó. Se eu imaginar isso aqui, eu vou ter um ângulo aqui. Então vamos supor que eu diga assim, ó, qual é a velocidade no instante 1 segundo ou 0,5 segundo? Tanto faz, não importa se eu coloco 1 segundo ou 0,5 segundo. Por que isso não importa? Porque, ó, eu quero saber qual a velocidade. Qual a velocidade no instante ou no tempo. No instante, vou botar aqui 0,5 segundos. Pronto. Qual vai ser essa velocidade no instante 0,5 segundo?
De 0 segundo, que é quando ele parte, até 1 segundo, você percebe que ele sai do 10 e vai até 20. Então você tem aqui um triângulo que é retângulo. Tem um triângulo retângulo aí? Tem um triângulo retângulo aqui, ó, formando aqui. E veja que para cima aqui é o espaço de 10 até 20. Então aqui é um ΔS, que é 20 menos 10. 20 menos 10, isso dá 10 metros. E o tempo? Tenho. Não importa aqui, ó, se ele falou 0,5, tá aqui, 0,5. Mas não vai me importar porque eu estou em uma velocidade constante. A minha velocidade ela é a mesma do 10 até o 20. Ela é uma velocidade só. Não importa. Veja que o gráfico aqui é espaço. Ó, se é espaço, não importa se está inclinado. A velocidade ela é única, porque o movimento ele é uniforme. Então você tem a mesma velocidade. E cada movimentozinho desse aqui ele é uniforme. Ele não pode ter vários. Ele é um movimento uniforme. Então aqui ele tinha uma velocidade única. Como a velocidade é única de 0 até 1, não importa se é 0,5. Então você vai lembrar daquela formulazinha da tangente. A tangente do ângulo, esse ângulo aí a gente pode chamar de qualquer ângulo que a gente queira. Aqui vamos chamar de θ, a gente tinha falado antes. Do ângulo θ é igual à velocidade. Só que a velocidade ela é o espaço sobre o tempo. E o espaço sobre o tempo é exatamente esse cateto e o cateto oposto e o cateto adjacente. Quase não sai, né? O cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto, nós já encontramos aqui que é 10. O cateto adjacente é o ΔT aqui, que nós vimos que é 1. Vai de 0 até 1. De 0 até 1. Então, nós temos aqui 1. Isso vai ficar 10 por 1. Eu posso dizer, então, que a velocidade, que é a tangente, é a mesma coisa, vai ser 10 metros por segundo. Onde? No instante 0,5 segundo. Ou no instante 0,7, no instante 0,8, até 1. A velocidade era a mesma. Certo, pessoal? Pode perguntar muito mais outras coisas aqui. Pode perguntar. Mas é mais ou menos dentro disso aí que a gente trabalha esse tipo de gráfico. Beleza? Até um próximo vídeo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E não deixe de se inscrever no canal e de curtir aí nosso vídeo se gostou, beleza? Grande abraço!